Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Bora falar de Palmeiras 3, Vasco 1, jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Jogo único, realizado na última terça-feira na Arena Barueri. Com o triunfo, o Verdão avançou à semifinal da competição, onde vai encarar o Grêmio. O Grêmio passou pelo Red Bull Bragantino nas quartas de final, mesmo jogando em Atibaia, aqui em São Paulo. Então, de um lado, Palmeiras e Grêmio, do outro lado da chave, teremos Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro. Galo passou pelo Flamengo nas quartas, mesmo jogando no Rio de Janeiro, fez 2-1. E o Atlético Paranaense, segundo colocado na primeira fase, abaixo apenas do Palmeiras, né? Furacão passou nos pênaltis pelo Fluminense, né? Jogando lá em Curitiba. Então, dos 4 duelos das quartas de final, dos que atuaram como mandante, só o Palmeiras venceu, né? O Furacão empatou no tempo normal, mas avançou nas penalidades. Então são essas as semifinais agora do Brasileiro Sub-17. Palmeiras e Grêmio já tem data, hein? Vai ser no próximo dia 7 de outubro agora, então na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, na Arena Barueri, transmissão do Sport TV. E detalhe que o Verdão tem 11 jogos como mandante na competição até aqui, ou seja, 11 jogos dentro de Barueri, com 11 vitórias. Exatamente 100% de aproveitamento para as nossas crias, o que coloca o Verdão como grande favorito diante dos gaúchos. Aliás, na primeira fase, Palmeiras e Grêmio se enfrentaram e nós ganhamos por 4-1 lá na Arena Barueri. Bom, sobre os autores dos gols do Verdão, como é de praxe, quando a equipe atua dentro de Barueri, Palmeiras avassalador no início, sempre marca 1, 2 gols rapidamente. Foi isso que aconteceu diante do Vasco. Aos 10 minutos, Vinícius recebeu do Wesley, deu um lindo giro para cima da marcação, marcou um golaço. Daqui a pouco eu vou mostrar esse gol aqui, vale a pena a gente ver e rever. Esse foi o terceiro gol do Vinícius na competição, novidade na escalação do técnico Arthur Tiro. 4 minutos depois, Wesley deu nova assistência e dessa vez o Juan Gabriel marcou dele. 11º gol do Juan Gabriel no Campeonato Brasileiro Sub-17. Agora artilheiro isolado do Verdão na competição. Deixou para trás o seu companheiro de ataque, Juan Francisco, que tem 10. E detalhe, ó, nos últimos 18 jogos em que o Juan Gabriel entrou em campo, seja por Sub-17 ou Sub-20 do Palmeiras, ele marcou 16 gols, além de 3 assistências. Está sempre bem posicionado, um atacante que não para de fazer gols, por isso que a gente sempre atualiza os números dele por aqui. Bom, no segundo tempo tivemos mais 2 gols, o Vasco diminui e o gol foi marcado pelo zagueiro do Palmeiras, Lucas Ramon, gol contra, infelicidade do camisa 4, a bola acaba tocando nele e toma o caminho do gol, e aí o placar fica 2-1 para o Palmeiras, um placar perigoso, né, com um gol só de diferença, até os 50 minutos da segunda etapa, quando o Eduardo, atacante de apenas 15 anos do Sub-17 palmeirense, arranca a tabela com o Juan Iago, recebe na frente, bate no ângulo, daqui a pouco a gente vai ver o gol do Eduardo Conceição. Ele marcou o seu 6º gol no Campeonato Brasileiro Sub-17, completa 16 anos somente em dezembro. Bom, sobre a escalação do técnico Arthur Tiro, o Derek segue no departamento médico, portanto desfalque mais uma vez. O Cauã Nunes entrou em seu lugar na lateral esquerda e na frente tivemos a entrada do Vinícius no lugar do Eduardo Conceição. O time ficou da seguinte maneira: Luiz Fernando no gol, com o Niackson na lateral direita, Cauã Nunes, portanto, na esquerda, a zaga titularíssima formada por Lucas Ramon e Guilherme Lira, dupla de volantes, dispensa apresentações, Juan Iago, mais uma assistência para ele, ao lado do capitão Luiz Pacheco, camisa 10, Wesley, 2 assistências no jogo, um dos destaques do Palmeiras nesse duelo contra o Vasco, e na frente, Vinícius, né, alternando, né, como meio atacante, Vinícius ao lado do Juan Francisco e também do Juan Gabriel. Bom, Sub-17 Alviverde, como sempre, imprimindo um ritmo muito forte no início do primeiro tempo e abriu o placar cedo, 10 minutos de jogo, assistência do Wesley, golaço do Vinícius, que giro para cima do marcador, soltou uma bomba. Esse foi o terceiro gol do Vinícius no Campeonato Brasileiro Sub-17. Vinícius é um meio atacante muito habilidoso, finaliza bem também, vale a pena a gente ver o replay, o golaço do camisa 7 palmeirense. E na sequência, 4 minutos depois, o Verdão marcou mais um com nova assistência do Wesley. A gente vai ver daqui a pouco no replay que o goleiro do Vasco, Lucas Andrade, saiu errado, né? E o Wesley conduziu bem a bola, tocou para o Juan Gabriel, sempre bem posicionado, marcar o seu 11º gol no Campeonato Brasileiro Sub-17, artilheiro máximo do Verdão na competição. Tá aí a saída errada, né? Lucas Andrade saiu jogando mal ali com as mãos, o Wesley conduzindo, como sempre, muito bem a bola com a canhotinha, e o Juan Gabriel sempre bem posicionado, né? Anotando mais um. Palmeiras abre 2-0 na Arena Barueri.
Bom, ainda na primeira etapa, o Vasco esboçou uma reação, mas sem obrigar o goleiro palmeirense Luiz Fernando a fazer nenhuma grande defesa. Chegamos ao intervalo, o técnico Arthur Itiro fez uma mexida, entrou o Eduardo Conceição no lugar do Juan Francisco. E aí, na segunda etapa, o Vasco seguiu em cima, pelo menos rondando a área do Palmeiras, mas, repito, sem fazer com que o goleiro palmeirense trabalhasse de maneira mais efetiva. Pelo contrário, na verdade, a principal chance, a primeira principal chance do segundo tempo foi do Palmeiras. E o Wesley quase deu a sua terceira assistência na partida. Juan Gabriel parou no goleiro Lucas Andrade, que mandou para escanteio, belo lance ali. O Palmeiras quase mata o duelo, né, no comecinho da segunda etapa. Bom, aí chegamos ao minuto 14 do segundo tempo, onde o técnico Arthur Itiro fez algumas mexidas polêmicas, quero até a opinião de vocês aqui. Ele tirou os dois autores dos gols, né, Vinícius e Juan Gabriel, que vinham muito bem, e também tirou o Wesley, né, que tinha dado as duas assistências, quase que deu a terceira agora há pouco, que vocês viram. Então, tirou os três principais atletas do Palmeiras na partida e colocou o Juliano, até aí tudo bem, né, saiu o Juan Gabriel, entrou o Juliano, saiu um atacante e entra outro, só que aí no lugar de Vinícius e de Wesley, ele colocou o Renan, que é um primeiro volante, e colocou o Isaac Leocádio, que é um zagueiro. Então, assim, tirou dois homens de frente e colocou dois homens que defendem. Então, assim, ficou uma questão no ar aí, né? Pô, 2-0 no placar, tudo bem, né? Ele tá querendo se defender, ele fez isso, inclusive, na primeira fase, coincidentemente, em Palmeiras e Vasco, só que o jogo tinha sido fora de casa, né? Lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Enfim, muita gente não gostou. Eu, particularmente, também não gostei. Acho que se o Palmeiras tivesse continuado no ataque, não precisava ter feito essas mexidas tão cedo. Se continuasse atacando, fatalmente faria o terceiro gol e aí mataria o duelo. Ele trouxe o time para trás muito cedo, né? E aí, além de mexer mal, na minha opinião, ele também deu azar, porque o Vasco, 5 minutos depois das mexidas, né? As mexidas aconteceram aos 14 minutos, e aos 19 veio o gol do Vasco da Gama, bola alçada na área, e o Lucas Ramon acaba marcando contra, 2-1, faltando mais de 25 minutos para acabar a partida, um golzinho só de diferença para o lado palmeirense, e o Verdão todo atrás passou a apostar apenas nos contra-ataques. E o jogo não ficou exatamente perigoso para o Palmeiras, porque o time do Vasco é inferior, tecnicamente, à equipe alviverde, né? Então, o time cruzmaltino até rondava a área palmeirense, mas não obrigou o Luiz Fernando a fazer nenhuma boa defesa, mesmo na segunda etapa, e ainda teve um jogador expulso no finalzinho ali, né? Então, o Vasco ainda, nos minutos finais, acabou jogando com um homem a menos. Palmeiras apostando nos contra-ataques foi perigoso sim, né? E o Eduardo Conceição e o Juliano foram importantes por conta disso. Inclusive, em um desses escapes que vocês estão vendo neste momento, o Juliano acabou parando no goleiro adversário, Lucas Andrade, bom goleiro vascaíno, fazendo mais uma defesa e mandando para escanteio. Até que o Verdão matou o confronto, mas isso aconteceu somente aos 50 minutos do segundo tempo, literalmente o último lance da partida, e aí por isso que eu falei sobre as mexidas do Itiro, né? Achei que correu um risco desnecessário, o Palmeiras ficou um bom tempo durante o segundo tempo com vários homens de defesa, poderia ter permanecido ali os atacantes por um pouquinho mais de tempo ali, né? E acho que fatalmente o Verdão faria o terceiro gol mais cedo para daí matar o duelo. E aí ficou, né? Palmeiras com um golzinho só de diferença, com o Vasco rondando a área adversária. Quem estava assistindo o jogo no Sport TV acho que ficou um pouco preocupado em determinado momento, mas como eu falei, o nosso time é muito superior e parecia que em qualquer momento o contra-ataque ia encaixar e encaixou aos 50 minutos com o Eduardo Conceição puxando esse escape mais uma vez, tabelando com o Juan Iago, mais uma assistência do nosso camisa 8 na temporada e gol dele, Eduardo Conceição recebendo na frente, colocando no ângulo, 6º gol dele no Campeonato Brasileiro Sub-17, nosso atacante de apenas 15 anos que dessa vez começou no banco, mas foi muito importante nesses contra-ataques aí que o Verdão apostou durante a segunda etapa. Então, a gente vai ficando por aqui, anota na agenda, na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, tem Palmeiras e Grêmio, jogo único na Arena Barueri, vale vaga para a grande final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Então a gente vai ficando por aqui, comenta o que vocês acharam sobre o jogo, sobre as mexidas do Itiro no segundo tempo, se gostaram da escalação inicial com Vinícius entre os homens de frente, e curte, compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que gosta de categorias de base. O canal Verdão Info está aqui para isso, trazer todas as informações sobre as nossas crias da academia. Hypa o vídeo lá embaixo, se torne membro do canal também para você poder fortalecer o nosso trabalho por aqui. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.